nós queremos pedir, no nome de Jesus, a tua unção venha sobre o teu filho e que no poder do Espírito Santo ele seja capacitado para transmitir a tua palavra e que a tua palavra atinja nossas vidas com poder e que através dela, Pai, o teu nome seja glorificado e nossas vidas, Pai, transformadas. Pedimos isto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você, querido irmão, a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. Quero convidar você a colocar-se de pé para que possamos proceder à leitura do texto bíblico. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 14. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. A igreja pode assentar-se. Amados irmãos, a mitologia grega, ela registra uma história muito interessante, o casamento de Peleu e Dex, onde todos os deuses foram convidados, exceto uma deusa, a deusa Discórdia. Por que será que Discórdia não foi convidada para o casamento? Inconformada, ela confeccionou uma maçã de ouro e escreveu nela a mais bela e lançou sobre o muro do local onde a festa estava sendo realizada. Logo, Juno, Minerva e Vênus reclamaram para si o direito à maçã, pois elas queriam para si o título que estava na maçã registrada. Júpiter, que era o líder de todos, ele não quis tomar partido e determinou então que o jovem Paris escolhesse a mais bela. Subornado por Vênus, Paris a escolheu e em troca dela exigiu que a mulher que ele escolhesse, Vênus fizesse com que ela por ele se apaixonasse. Um dia Paris estava hospedado na casa de Menelau, rei de Esparta, e ali ele conheceu Helena e se apaixonou por Helena e cobrou então de Vênus a promessa, e Vênus cumpriu a promessa fazendo com que Helena por ele se apaixonasse,
e ele imediatamente a retirou da Grécia e a levou para Troia, onde seu pai era rei. Os gregos ficaram insatisfeitos, se sentiram humilhados e foram reclamar. E aí então começou aquela histórica guerra entre gregos e troianos. A guerra levou 9 anos. Ora os gregos prevaleciam, ora os troianos prevaleciam. Os dois estavam com as suas forças já debilitadas, as finanças já se exauriam, e os gregos então tiveram uma ideia: se vamos fazer de conta que eles são melhores, mais sábios, mais inteligentes, e vamos oferecer a eles um presente. Fizeram um enorme cavalo de madeira, símbolo de uma divindade troiana, e deixaram à porta da cidade. Fingiram então desistir do seu intento. Fingiram então ir embora para a Grécia. E ficou lá aquele grande monumento dedicado à força dos troianos. Os troianos, quando perceberam que os gregos foram embora, abriram as portas da cidade, recolheram um enorme presente, celebraram durante todo aquele dia. Exaustos e bêbados, foram dormir. De dentro do cavalo saiu uma tropa de elite grega. O cavalo era oco e a tropa de elite abriu as portas da cidade, e os gregos que já tinham retornado entraram e queimaram totalmente Troia. E daí vem o adágio presente de grego. O que a princípio parece bom, o que a princípio parece trazer contentamento, o que a princípio parece ser ótimo, vai acabar em tristeza, em amargura ou em prejuízo. Por isso ninguém quer receber um presente de grego. E quando alguém ganha algo que lhe traz prejuízo, costuma dizer: isso é um presente de grego, fazendo menção então àquela antiga narração da mitologia grega. O texto que nós acabamos de ler fala-nos de um presente. O texto que nós acabamos de ler fala-nos a respeito de uma dádiva, de um dom. O texto diz: por esta razão, pois-te admoesto que reavives o dom de Deus. O texto fala-nos que Deus graciosamente concedeu-nos algo. E aqui Paulo fala de uma forma direta a Timóteo, seu filho na fé. Disse: por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus, o presente de Deus, falando a respeito da vocação de Timóteo. Portanto, a vocação para o ministério sagrado é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Porém, amados irmãos, nós temos encontrado alguns ministros, algumas pessoas que se dizem vocacionadas, falando mal do ministério, retratando o ministério como algo ruim, retratando o ministério como algo extremamente doloroso, como algo extremamente penoso. Nós temos visto alguns ministros mostrarem ressentimento, angústia, perplexidade diante do exercício ministerial. Antes estavam alegres, entusiasmados, vibrantes, contentes, enquanto licenciados não viam a hora de ser ordenados. E agora, uma vez ordenados, parece que não vem a hora de serem jubilados. O que acontece? Será o ministério sagrado um presente de grego? Será o ministério sagrado algo que no início parece bom, parece ótimo, parece de muita alegria, e depois se mostra algo triste, penoso, enfadonho, a ponto de alguns estarem contando os minutos para deixá-lo? Será o ministério sagrado um presente de grego? Ouvi não faz muito tempo de um ministro a seguinte afirmação: no dia que completar 70 anos entrego a carteira, só vou aguardar completar 70 anos, completei, no mesmo dia eu entrego a carteira. E eu fico pensando, o que tem sido o ministério
para este homem. Que fardo, que peso, que angústia, que decepção tem sido para este homem o exercício ministerial. Certamente o erro não está no ministério, queridos irmãos. Certamente o erro está naquele que se disse vocacionado e não percebeu adequadamente a bênção de Deus para todo aquele que é realmente chamado para o exercício do sagrado ministério. Hoje, quando nós estamos aqui comemorando 25 anos de existência do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Simon, queremos trazer uma palavra de ânimo aos nossos colegas pastores, queremos trazer uma palavra de desafio àqueles que se sentem vocacionados ao ministério sagrado, dizendo que o ministério sagrado não é um presente de grego, dizendo que o ministério sagrado antes é um presente de Deus, e Deus abençoa, sustenta, dirige, enriquece, alegra todo aquele que Ele chama para o exercício do sagrado ministério. Mas antes, amados irmãos, de tentar mostrar à luz do texto que o ministério sagrado não é um presente de grego, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do contexto do texto que acabamos de ler. A primeira é que provavelmente Timóteo, por consequências múltiplas, ele estava desanimado, e daí vem a recomendação do apóstolo Paulo: por esta razão, pois te admoestes que reavives o dom de Deus que há em ti. Timóteo estava desanimado por alguns fatores, dentre eles podemos destacar o primeiro: ele era jovem. No contexto de sua época, alguém com 40 anos era extremamente jovem, e parece que na sua igreja ele não era bem aceito, parece que não lhe estava sendo dado respeito, atenção. Por isso Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Parece que os mais antigos estavam desprezando Timóteo por ele ser mais jovem, como o fato de ser jovem significasse incompetência, inabilidade, inadequação. Paulo diz: olha, ninguém deve te desprezar porque você é jovem. Certamente aquele desprezo que os mais velhos estavam demonstrando estava abalando Timóteo. Segundo lugar, Timóteo era tímido. É o que nós podemos depreender da palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16:10, que diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Os estudiosos, traçando um perfil acerca de Timóteo, entendem que Timóteo era alguém um pouco mais retraído. Timóteo não era aquela pessoa mais ativa, mais proativa, que tomava a frente, que decidia. Timóteo era alguém que ficava esperando, Timóteo era alguém que ficava aguardando, Timóteo precisava que alguém lhe estendesse a mão, e isso estava certamente afetando o exercício do seu ministério. Mas Timóteo tinha uma saúde frágil. 1 Timóteo 5:23 registra: conselho do apóstolo Paulo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Jovem, desprezado por ser jovem, tímido, de saúde frágil, agora experimentando a oposição dentro da própria igreja. Veja o que é que nos diz o texto da segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 17 a 19. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E nós temos mais uma menção de oposição interna em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Jovem e desprezado,
tímido, saúde frágil, oposição interna e oposição externa. Roma, os pagãos e os judeus. Certamente que todo este somatório de circunstâncias, eles estavam prejudicando Timóteo, eles estavam afetando Timóteo, e Timóteo já não estava com o mesmo brilho, Timóteo já não estava com o mesmo entusiasmo, Timóteo já não estava com o mesmo vigor que antes. Nós podemos ver, amados irmãos, pela descrição a respeito de Timóteo, que o dom de Deus para o sagrado ministério é para pessoas como eu e você, e não para super-heróis. Muitas vezes as pessoas imaginam que o vocacionado não enfrenta nenhum tipo de dificuldade, que aquele que foi chamado por Deus para o sagrado ministério, ele não tem nenhum tipo de obstáculo em sua frente. Isso não é verdade. Os vocacionados são seres humanos que enfrentam limitações, que enfrentam dificuldades, que enfrentam barreiras, que enfrentam obstáculos. Mas o que todo vocacionado deve fazer, pela graça de Deus, assistido pelo Espírito do Senhor, é não se deixar abater, é não se deixar envolver, é não se deixar desanimar no exercício da sagrada vocação que Deus lhe deu, que Deus lhe chamou, que Deus opera poderosamente em seu coração. Além do mais, amados irmãos, o contexto mostra-nos que o dom é de Deus, que a dádiva é de Deus, mas a responsabilidade para com o dom, para com a dádiva, é do vocacionado. Por esta razão, pois-te admoesto que reavives o dom de Deus. Reavivar o dom de Deus é dever do vocacionado. O vocacionado deve se empenhar para que a sua vida esteja sempre diante do trono da graça de Deus. O vocacionado deve zelar pela sua vocação. O vocacionado deve ter cuidado pela sua vocação. Quando nós encontramos um ministro do Evangelho abatido, prostrado, desanimado, é porque certamente ele não tem buscado em Deus, autor e sustentador da vocação, as forças necessárias para a caminhada. É isso que o texto nos mostra, amados irmãos. É interessante que o texto aqui, reavivar, a expressão pode também ser traduzida, pode ser apresentada como acender. Você pode usar a expressão avivar, mas a ideia aqui é de acender, como uma fogueira, como um fogo. O vocacionado tem que sempre alimentar o fogo da sua vocação. Diariamente ele tem que trazer lenha seca para que a chama da sua vocação esteja bem acesa. E esta lenha seca certamente é a oração e a meditação na palavra do Senhor. Quando o vocacionado traz lenha verde molhada, o que acontece é muita fumaça e pouca eficiência. Por isso, reavivar o dom de Deus é uma obrigação do vocacionado. Deus nos dá as condições, mas nós temos a responsabilidade de manter o ministério sempre aceso, sempre em chamas, sempre inflamado, sempre aquecendo, sempre iluminando para a glória do nosso Deus. E ainda dentro deste contexto, nós temos que ver qual é a fonte que sustenta-nos na nossa vocação. Veja o versículo 9 que diz: que nos salvou fazendo menção a Deus e nos chamou com santa vocação. Nós não fomos chamados por presbitério, nós não fomos chamados por sínodo, nós não fomos chamados por instituição alguma, nós fomos chamados por Deus, e isso faz toda a diferença, porque na hora da aflição, quem nos chamou é que vai nos dar o suporte para vencer, para prosperar, para ir adiante. Quando o homem está firmado no homem, ele não vai, ele não avança, ele não prospera, ele não encontra as forças necessárias. Amados irmãos, nós vimos a fragilidade do escolhido, nós vimos que a sua responsabilidade é manter acesa a chama da sua vocação, nós vimos que é Deus quem capacita, quem chama, quem vocaciona. Feita esta exposição, amados irmãos, eu gostaria de então passar diretamente ao texto, mostrando que a vocação de Deus não é um presente
de grego. Paulo diz, por esta razão. Que razão? Se você for ver nos versículos de 3 a 5, Paulo diz, eu me lembro de você, Timóteo, nas minhas orações. Você vai ver, eu me lembro, Timóteo, das suas lágrimas. Você vai ver, eu me recordo, Timóteo, da sua fé. Paulo está dizendo, Timóteo, você é um homem crente. Timóteo, você é um homem de Deus. Timóteo, você é um homem sério. Timóteo, você é um homem comprometido. Timóteo, você é um homem vocacionado. E por esta razão, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Com o dom de Deus, Deus nos dá 3 coisas: a nós, vocacionados seus, a nós, seus ministros, a nós que fomos chamados. A primeira coisa é poder. Veja o texto no versículo 7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Todo vocacionado recebe da parte de Deus espírito de poder. Mas de que poder fala o texto? De que poder fala Paulo a Timóteo? Amados irmãos, certamente que não é o domínio sobre o outro, certamente que não é o poder conciliar do que o texto está falando. Não é aquele poder, amados irmãos, que ambiciona glória, honra, destaque, domínio sobre o próximo. Lembremos daquele episódio registrado em Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45, quando 2 discípulos se aproximaram do Senhor e disseram a ele: Mestre, no teu reino, nós queremos te pedir uma coisa, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse que eles não sabiam o que eles estavam pedindo. Amados irmãos, este poder não é o poder que Deus nos dá, não é o poder que nós devemos ambicionar. E tem algumas pessoas que têm um fascínio pelo poder, tem pessoas que lutam encarniçadamente pelo poder. Não fica bem para nós, ministros do Evangelho, lutarmos, nos degladiarmos pelo poder temporal, porque não é este poder que Deus nos concede com a vocação. Certamente que não, amados irmãos. E quão triste é quando nós vemos ministros vocacionados lutando por cargos, por posições, por projeções dentro da nossa denominação. A Escritura nos ensina: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que Deus tem para nós, Ele fará com que nós sejamos agraciados. É Ele quem vai nos conduzir, não é homem algum que vai nos dar, nem homem algum que vai tomar de nós. Não é este poder que o vocacionado recebe de Deus, o poder para dominar, para asfixiar, para mandar, para suplantar. Não, não é esse poder. Mas que poder então? Certamente também não é, amados irmãos, o poder para querer manipular o sobrenatural. Quando Pedro estava em Samaria, um homem chamado Simão, mágico, ele viu Pedro colocando as mãos sobre as pessoas que se convertiam e elas recebiam o Espírito Santo. E ele disse: eu gostei dessa coisa, isso é bom, eu tenho dinheiro, eu quero comprar, eu quero também colocar as mãos sobre as pessoas e quero que elas recebam o Espírito Santo. Pedro disse a Simão: se você não tem parte neste ministério, você não tem vínculo, você não é vocacionado, você não tem nada a ver conosco. Mas Simão queria poder. Amados irmãos, nós percebemos algumas pessoas que se dizem ministros do Evangelho, querendo manipular Deus, querendo controlar Deus, querendo ordenar Deus, querendo dizer a Deus o que Deus vai fazer, decretando bênção, fechando porta, abrindo porta, como se ele de si mesmo pudesse fazer alguma coisa. Pessoas que chegam ao absurdo de dizer: Deus, eu te ordeno, cure por agora, como se pudesse manipular o sobrenatural, como se pudesse controlar o Deus que é soberano. Não é desse poder que o texto está falando, amados irmãos, que Deus concede aos seus ministros. Mas que poder é então este poder que está no texto bíblico? É o poder para suportar a adversidade.
Veja o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz o apóstolo Paulo: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que tudo posso naquele que me fortalece vem após uma relação de vários episódios, de várias circunstâncias e